dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos começar essa live específica para elétrica com o professor Reginaldo. O professor Reginaldo, ele é um convidado da gente, que é um professor também da Unifax, engenheiro eletricista, tem bastante experiência na área e vai trazer um pouquinho de informações, curiosidades sobre a parte de instalação de ar-condicionado, que é um tema que faz parte tanto do cotidiano de quem é de elétrica quanto quem é de instalação de ar-condicionado também, na perspectiva do eletricista, do engenheiro eletricista também, né? Com os riscos, com como dimensionar corretamente, quais são os pulos do gato. Professor Reginaldo, vou abrir seu áudio aqui e aí você já vai poder começar. Pessoal, o áudio de todo mundo vai ficar mutado durante a aula, então vai estar suspenso. Quem tiver dúvidas, pode enviar as dúvidas pelo chat. E aí, a partir do momento que o professor Reginaldo tiver uma pausa, a gente vai abrindo para vocês trazerem as dúvidas, tá? Eu vou fazer esse papel de mestre de cerimônias, trazendo as dúvidas para vocês, para o professor, certo? Em um momento também, ao final da aula, a gente pode abrir o áudio de vocês para que vocês mesmos tragam as dúvidas de vocês e conversem com o professor, tirem qualquer dúvida ou conversem mesmo, façam network também, para que a gente tenha um aproveitamento bem bacana dessa aula, tá bom? Professor Reginaldo, a aula é sua, pode começar, fique à vontade aí. Ok, Ivo, obrigado. Turma, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês todos nesse momento, primeiro encontro, né? Espero que outros possam acontecer. E como o Ivo iniciou falando, o nosso propósito é falar sobre instalação de ar-condicionado e o foco justamente na parte elétrica. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Reginaldo, como eu falei há pouco. Minha formação é em engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista. Também tenho formação na área técnica de automação e já atuo nesse segmento há um certo tempo. Atuo também com docência, atuo no Senai e outras escolas técnicas. E já atuei junto com o Instituto da Construção. E agora, nesse momento, estamos aqui para mais essa live. Vamos dar início, então. Deixa eu só... Pronto. Então, a nossa palestra hoje vai ser em cima, justamente, do projeto Instalação de um Circuito para Ar-Condicionado. E o nosso foco, vamos pensar basicamente em algo próximo à realidade, algo tipo um estudo de caso. Então, vamos estar levantando uma possibilidade de instalação, usaremos como exemplo o próprio Instituto da Construção, e vamos ver como deveremos desenvolver as nossas ações no âmbito técnico para que esse circuito projetado por nós e instalado tenha eficiência, segurança e consiga, né, cumprir o seu objetivo, que é deixar o equipamento funcionando nessas condições que foram citadas. Quanto a essa instalação, turma, eu vou fazer só o seguinte: a princípio, eu vou deixar esse áudio aqui disponível, deixe-me ver, e vou só fechar aqui essa imagem da câmera para poder, enquanto não tiver problema, tudo bem, vamos manter assim mesmo. Quais são os nossos pontos de atenção? Quais serão os nossos pontos de atenção? Por exemplo, em relação à máquina, eu vou logo mostrar para vocês qual a máquina que pensamos instalar. Nós devemos considerar o seguinte: a potência dessa máquina. Imagine que você tem aí no Instituto da Construção uma máquina sobre a bancada, porque o Instituto da Construção o acionou para fazer essa instalação, ok? Então, vocês estão aí e, de repente, foram acionados para fazerem essa instalação. Quais cuidados vocês tomarão para que essa máquina possa atender o seu objetivo, né? Para que ela possa ser instalada e seguir conforme eu comentei há pouco? Então, por exemplo, potência da máquina ser instalada. Por que eu vou pensar na potência da máquina ser instalada? Porque a potência dessa máquina vai ser importante na hora de você definir, por exemplo, que corrente vai circular pelo circuito elétrico e também que disjuntor você vai utilizar.
é interessante também estar atento só a um detalhe, que essa potência é a potência elétrica, porque também tem a potência de refrigeração, né? Para não haver confusão em relação a essas informações. Então, a potência é um ponto de atenção. Os cabos a serem utilizados. Então, que cabo eu vou utilizar? Qualquer cabo? O cabo que está disponível? O cabo mais fácil? O cabo mais barato? Não. Esse cabo também eu tenho um critério técnico para escolher esses cabos. As cores. Os cabos também, acredito que vocês saibam, que esses cabos têm cores padronizadas. A norma de baixa tensão trata como esses cabos devem ser utilizados a depender das suas cores. E falaremos também sobre isso no cuidado que teremos em relação à instalação. Outra coisa, quantidade de condutores no eletroduto. A depender por onde eu vou passar esse circuito, quantos cabos já existem ali, se eu posso colocar mais cabos, se o cabo tem que ser separado, como é que isso funciona? Então, vamos também tratar nessa questão de pensar só em colocar o equipamento para funcionar. E depois, definido o cabo, então, em paralelo a isso, o disjuntor. O disjuntor a ser instalado no quadro de distribuição. Então, que disjuntor vai ser esse? Que critério eu vou utilizar para poder estar definindo esse disjuntor? A situação problema que eu comentei com vocês é justamente essa. Ó. O Instituto da Construção comprou um ar-condicionado novo, modelo split, para ser instalado em uma das suas salas. O senhor Ivo, responsável pelo Instituto, contratou o eletricista. Então, esse eletricista pode ser qualquer um dos senhores que está agora nessa sala aqui comigo, para realizar a instalação. Ficou combinado que o eletricista deixaria toda a estrutura elétrica necessária pronta para a utilização do técnico de refrigeração. Então, a nossa responsabilidade enquanto eletricistas vai ser preparar toda a condição, toda a estrutura elétrica, para que depois o técnico só possa poder pegar esse equipamento depois de fazer a interligação, né? Fazer a alimentação dele com a estrutura que nós montamos. Então, esse, a princípio, é o nosso objetivo. A máquina que foi comprada, no caso, para o Instituto da Construção, pelo seu Ivo, representa essa máquina aqui, ó, uma máquina split, EcoTurbo de 9.000 BTUs, 220 volts. Então, nós temos aqui a unidade condensadora, a unidade evaporadora, o controle dessa máquina que devemos montar a estrutura elétrica para ela. Passo a passo da instalação. Então, que ações deveremos tomar para conseguirmos fazer com êxito a instalação da máquina desejada? Algumas observações, alguns itens eu devo checar. Por exemplo, tensão elétrica. Tensão, a potência elétrica e a corrente da máquina. Então, aqui ao lado, vocês conseguem ver um selo com algumas informações. Aqui está trazendo só a eficiência do equipamento, no caso, o equipamento mais eficiente aqui, né, classe A. Aqui está falando do consumo de energia por mês, mas não tem algumas informações importantes que estamos mencionando aqui, por exemplo. Embora que a tensão apareça aqui, perceba que a tensão 220 volts, a potência não está clara, está falando em consumo aqui, é algo que podemos até chegar nessa informação, mas não está claro. E também a corrente dessa máquina. Por quê? Conforme comentei há pouco, a corrente vai ser importante na hora de definir cabo e disjuntor. Tensão elétrica. Por que é importante a tensão? Você compra equipamento, o equipamento tem uma tensão definida, e para que ele funcione a contento, para que ele não venha a ser danificado, você tem que ligá-lo na tensão adequada. Não pode ser diferente. Então, no caso do Instituto da Construção, a instalação nesse local, no quadro existente, é uma instalação de 220. A tensão no quadro do Instituto da Construção é 220 e o equipamento comprado também 220. Acontece muitas vezes o usuário, por desconhecimento, por alguma situação pontual, ele encontra um produto com uma tensão e, de repente, o local que ele tem, a residência dele, seja a casa de praia ou o que for, não dispõe da atenção necessária para ele ligar aquele equipamento. Digamos que fosse 127, ele comprou equipamento 220, aí teria que partir para uma adequação.
Mas tudo bem, tudo bem. O Instituto da Construção conta com instalações com 220 volts. Em um painel de 220 volts, vocês podem obter duas tensões. Uma tensão de 127 volts, desde quando você esteja ligando fase neutro, e outra tensão 220 volts. Caso você precise ligar esse equipamento aqui em 220, vai ter que fazer essa ligação entre duas fases. Ok? Então, 127, fase neutro, 220 entre duas fases. Esse quadro de distribuição ao lado aqui, que necessariamente não é o do Instituto da Construção, mas ele já traz algumas informações valiosas para a gente. Vocês, quando observam esses cabos aqui, você vê um disjuntor principal aqui trifásico, os cabos chegando aqui nesse disjuntor, e outros cabos aqui em cores diversas. Nós temos cabos verdes, nós temos cabos azuis, nós temos cabos brancos, cabos pretos também saindo. Então, conforme eu comentei também com os senhores, esses cabos em cores diversas, cada um tem um significado e obedece também a uma norma específica. Então, tensão já é o primeiro ponto, já sabemos como devemos puxar cabos, né, desse quadro, no caso o quadro do IC, do Instituto, 220, então vou me preocupar em pegar duas fases desse quadro. O que eu falei há pouco, ponto de atenção. Necessariamente, como eu afirmei, esse quadro aqui não é o quadro, desculpe, o quadro do Instituto. Mas eu preciso pensar, há disjuntor disponível para ligar o ar-condicionado? Então, eu, enquanto eletricista, eu vou chegar no quadro e vou observar. Eu não vou pegar qualquer disjuntor disponível que está lá no quadro. De repente, eu não olhei nem de quanto é o disjuntor, não olhei nada e vou pegar o primeiro que está disponível aqui nesse quadro. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho que saber que disjuntor eu vou usar, né? Se o disjuntor que estiver nesse quadro aqui não atender a especificação técnica que eu estou desejando, eu vou ter que fazer uma substituição, uma adequação, para que o equipamento possa operar com segurança, né? E toda a instalação em si possa ficar também segura. Então, a primeira coisa é que eu tenho que olhar lá no quadro se o disjuntor está disponível e se ele é compatível com o que eu preciso. Uma observação que eu já faço aqui, gente, é o seguinte, ó. Existe uma classificação sobre cargas. Cargas de uso geral, cargas de uso específico. Então, no caso do ar-condicionado, do split, ele é uma carga de uso específico. Não estou seguro se de repente eles conseguem diferenciar o que é uma carga de uso específico de uma carga de uso geral. Uma carga de uso específico é uma carga que geralmente, por definição, ela é estacionária. Então, se eu tenho um ar-condicionado, se eu tenho uma máquina de lavar, equipamentos que ficam estacionados, são fixos, um chuveiro, são cargas específicas. Então, cargas específicas requerem um disjuntor exclusivo. Então, nesse caso aqui, eu não vou poder pegar nesse quadro e pegar o meu cabo do ar-condicionado e conectar em qualquer disjuntor desse aqui. Primeiro, pela capacidade do disjuntor. Eu tenho que me preocupar com isso. Segundo, porque é necessário, a norma pede um disjuntor separado para esse ar-condicionado. Eu não posso ligar mais nada nesse ar-condicionado. Ok? Na sequência, outro ponto de atenção. Os condutores seguem as cores estabelecidas pela norma. Que norma? Norma de baixa tensão, que é a norma NBR 5410. Então, eu falo aqui. Que cores são essas? Por exemplo, para as fases, nós temos vermelho, preto, branco, amarelo ou mesmo marrom. É interessante que às vezes a cor marrom não é muito utilizada no ambiente comercial, eu digo no ambiente residencial, é mais o uso industrial, mas é possível também ter esses cabos. Então essas são as cores. A cor neutra, o neutro da rede é representado pela cor azul. Então aqui vemos diversos cabos de neutro. E o verde representa o quê? Terra. Diferenciando esses elementos. O neutro é diferente do terra. O neutro é diferente do terra, porque o neutro, pelo neutro, há circulação de corrente. Um circuito que é 127, por exemplo, você tem corrente circulando, circulando entre fase e neutro, não é isso mesmo? Alimentando a carga. O terra, ele é uma segurança,
O terra, ele fica conectado na carcaça do equipamento, e se você tiver um problema qualquer, uma falha na isolação, que essa carcaça venha a ser energizada, então a tendência desse aterramento aqui é favorecer o quê? Que essa corrente que passaria para a pessoa que entrasse em contato com esse equipamento, ela flua para a terra. Então, verde é segurança, é aterramento, e por ele você não tem corrente circulando continuamente. Diferente, então tem papéis diferentes, neutro e terra. E você, se a instalação tiver sido bem elaborada, bem preparada, você vai ter essa informação já visualmente. Quando você abre o painel, que você vê as cores, você consegue identificar onde estão as fases, onde estão os neutros, onde estão os aterramentos, pelas cores. Pode acontecer também, muito cuidado deve ser tomado se acontecer de alguém não tiver o devido cuidado e ligar cabo verde como sendo fase, cabo azul, né, de neutro como sendo fase, então tudo pode acontecer. Cabe então ao profissional estar atento a essas ligações do ponto de vista da avaliação visual. Outra coisa que eu já comento com vocês, em relação a esses cabos aqui também, você tem aqui os barramentos, né, os barramentos de aterramento, aqui os barramentos verdes, aqui o barramento verde é barramento de aterramento. Você tem o barramento de neutro, no caso aqui, não, isso aqui não está evidente, ele está misturando aqui, né, está puxando o cabo branco, inclusive nesse caso aqui, ó. Mas o que é interessante também, gente, naquela observação que eu fiz inicialmente, desculpem, a observação que eu fiz inicialmente, se você quer ligar o equipamento 127 volts, vai ligar numa fase no neutro. Se você quer ligar 220, você vai ter que pegar duas fases. Então, no caso, eu não usaria nenhum desses cabos aqui referente a aterramento. Usaria o quê? O disjuntor pegando uma dessas três fases aqui. Eu tenho três fases, pegando uma das duas aqui, uma primeira com a terceira, a primeira com a segunda, não importa. Eu vou ter o quê? 220 saindo para alimentar o equipamento, o split. Então, isso também já está definido. Outra preocupação também, condições físicas. Só um minuto. Desculpe-me. Então, se há condições físicas também para encaminhamento dos cabos. Então, um painel como esse aqui, perceba como está a estrutura desse painel. Então, às vezes também o ar-condicionado não foi pensado, né, com aquisição de última hora, a instalação do cliente é antiga, não foi projetada para isso, então vai ser mais um ponto de atenção em relação ao quadro. Até para o eletricista não improvisar, não comprometer a segurança do cabo, não comprometer a segurança da instalação, entendeu? Então, essa avaliação prévia antes da execução é muito necessária. Então, já avaliou o equipamento, já olhou tensão, já olhou corrente, já olhou potência, já veio no quadro olhar as condições do quadro, certo? Se tem disponível aqui algum disjuntor reserva, e assim conseguimos seguir em frente. Potência elétrica da máquina. Essa potência, turma, ela pode aparecer de algumas maneiras. Por exemplo, toda máquina tem uma placa de informações de dados, né? Você tem ali a potência, no caso, pode ter a corrente, a tensão, então isso está no corpo da máquina. Então, na placa de dados do equipamento, essa informação pode estar lá fixada. Por que essa potência é importante? Porque por essa potência, você vai conseguir determinar a corrente, a como você, pela potência do equipamento e pela tensão do equipamento, determinar a corrente que aquele equipamento consome. Uma vez que você determinou a corrente, você conseguirá o quê? Definir cabo e disjuntor. Então, tudo bem. A corrente, isso aqui já foi afirmado, né? Determina o condutor a ser usado, foi o que falamos, e cada condutor tem uma capacidade de corrente. Então, quando nós vimos aqui o painel anteriormente, o que foi que eu comentei? Não é para pegar qualquer cabo e utilizar para ligar o ar-condicionado. Então, cada cabo tem sua capacidade, eu já calculei a corrente, né? E vou saber que cabo eu vou poder escolher. Então, aqui tem uma pequena tabela, uma tabela que você encontra facilmente nos sites, né, elétrica, nos sites, na internet de uma forma geral, onde ele relaciona a seção do cabo, o diâmetro do cabo, aqui é a seção do cabo, na verdade, com a corrente que ele suporta.
Então, vocês podem perceber aqui nessa tabela que um cabo de 1 milímetro quadrado, ele suporta até 14 amperes. É bem verdade que existem diversas tabelas, esses valores aqui podem variar, depender da tabela, tem tabelas mais precisas que levam em conta outros valores, mas no nosso caso aqui específico, essa tabela aqui nos atende. Então, um cabo de 1 milímetro suporta 14 amperes, um cabo de 1,5, 17 amperes e assim sucessivamente. Para cada cabo, uma corrente. Então, isso já me mostra que eu não posso usar qualquer cabo porque está disponível, certo? Eu tenho que ter a preocupação com a capacidade desse cabo. Como obter os dados de corrente do equipamento? Então, isso aqui já foi afirmado através da placa, calculando, consultando o site do Inmetro. Então, eu já tinha falado dessas duas aqui, porque possa ser que aconteça não equipamento novo, equipamento agora que falamos que o Instituto da Construção comprou. Então, se o equipamento é novo, o equipamento dispõe da placa de identificação com todos os dados necessários. Tem um diagrama, às vezes no corpo, tem o próprio manual do equipamento, que deve ser consultado, certo? Então, são fontes de informação sobre esse equipamento. Mas, caso contrário, você poderia estar calculando essa corrente. E caso isso não fosse possível também, você pode ir no site especializado, por exemplo, o Inmetro. Foi o Inmetro justamente que deu aquele selo A que aparecia no primeiro slide, na primeira imagem, que classifica os equipamentos. Então, o Inmetro tem esses dados todos. Então, indo no site do Inmetro, é possível levantar essa informação. E uma outra forma também, turma, de conseguir essa informação são tabelas. Muita coisa você já consegue na internet, em sites especializados, dizendo toda a informação necessária. Qual cabo, qual disjuntor e assim por diante. Mas nada impede que você, enquanto eletricista que está se especializando, possa fazer esse cálculo também de corrente. Então, no caso, para o cálculo de corrente, aqui eu tenho a fórmula da expressão da potência, e de repente essa corrente vai ser a divisão da potência. Essa fórmula está até equivocada aqui, mas eu devo ter corrigido aqui. Viu? Essa fórmula aqui não procede, não, eu devo corrigir o slide aqui. Que a potência é vezes I para corrigir, para achar a corrente. Deixa eu ver aqui no slide seguinte. Não, mas está no slide seguinte, eu estou mostrando o exemplo prático do cálculo dessa corrente. Aquela fórmula ali deve ser corrigida. Então, quando eu falava com os senhores, rapidinho. Quando eu falava com os senhores sobre a placa do equipamento. Então, eu tenho aqui dois outros fabricantes. O material mostrado no início do slide foi um material, um equipamento da Electrolux, né? E aqui temos Samsung e outro fabricante aqui. Mas com isso eu só quero mostrar o seguinte, que a placa existe no equipamento, certo? Que traz um monte de informações que são necessárias à instalação. Corrente, tensão, se não trouxer a informação, traz outra. E você tem condição de calcular essa corrente, ou mesmo saber dessa tensão para fazer a instalação. Uma preocupação adicional que eu já mostro também para vocês aqui é a questão das cores. Eu percebam aqui que esse cabo azul está representando o quê? O neutro. Aqui vai ter aterramento no equipamento. Então, esses padrões devem ser seguidos, devem ser obedecidos. Particularmente no caso desse equipamento que foi mostrado do Instituto da Construção, eu não vi disponível informações referentes à potência dele, fora aquele primeiro slide que nós mostramos, né, de aparecer a tensão 220, apareceu o selo de metro, mas ele mesmo não estava disponibilizando essas informações de forma direta. Então, essa informação aqui vem do site do Inmetro. O site do Inmetro, aqui embaixo, traz a marca, né, o fornecedor, que é a Electrolux. Né? Os dois modelos, tanto da unidade interna, da evaporadora, como a condensadora, os dois modelos diferentes aqui, a potência, a capacidade de refrigeração e aqui a potência elétrica consumida. Então, no caso aqui, para esse split que nós mostramos, que o Instituto comprou, que vocês devem instalar, a potência para ele é o quê? Que 815 watts. Então, já sei que a potência desse equipamento, 815 watts, aparece pequeno aqui, mas eu acho que vocês conseguem... deixa eu fazer o seguinte... Tentar aumentar.
Pronto, pronto. Então vocês conseguem perceber aqui, ó, que a potência é de 815 watts. Eu também comentei que uma das formas é você consultar tabelas de instalação. Então, a tabela de instalação favorece um aspecto que muitas informações já chegam de forma direta. São informações que já chegam prontas para que simplesmente o executante, o eletricista, possa segui-las. Então, aqui, o que é que você vê nessa tabela, por exemplo? Existem diferenças também, vocês sabem, ou devem saber, entre o ar-condicionado split e o ar-condicionado de janela, que já não é mais assim tão comum. Uma tecnologia que já não é tão comum. Então, para a potência calorífica aqui do ar-condicionado, eu tenho a potência 1 watt, a potência elétrica, já está me indicando o disjuntor que eu preciso utilizar e também o cabo que eu preciso utilizar, certo? Então perceba aqui com um disjuntor, um ar-condicionado, que é o nosso caso, o ar-condicionado lá do Instituto da Construção, um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Vocês viram há pouco no slide anterior que no site do Inmetro está informando 815 watts. Ó, 815 watts no site do Inmetro. Essa tabela aqui, que vocês conseguem na internet, está dizendo aqui um valor aproximado de 820. Está próximo. Ele está pedindo um disjuntor de 10 amperes. Um disjuntor de 10 amperes. Por que um disjuntor de 10 amperes? E também está falando em um cabo de 2,5. Só chama a atenção dos senhores para o seguinte aqui. Perceba que um disjuntor, que um ar-condicionado split de 7.000 usando um cabo de 2,5. 7.500, 2,5. 9.000. Então, até aqui, 18.000 BTUs, eu tenho um cabo de 2,5. Por que será isso? Por que será? Se as potências estão variando aqui, eu estou usando um cabo de 2,5. Então, eu vou discutir isso com os senhores também, que é um ponto de atenção que deve ser levado em consideração. Todos usam um cabo de 2,5. Agora aqui a fórmula está corrigida, gente. No slide anterior, essa fórmula estava ao contrário, lá estava invertida. Então, falando ainda da corrente elétrica. Pode estar na placa do equipamento, pode ser calculada se você tiver a potência e pode ser obtido por meio de tabela. A tabela já vimos. A corrente pode estar na placa ou então calculando. Poxa, eu acabei de ver a potência do equipamento. Pelo site do Inmetro, eu vi que era o que? 815 watts. E atenção, onde eu vou instalar o meu equipamento, um equipamento de 220 volts, conforme a instalação do Instituto da Construção, eu posso calcular essa corrente. Perceba que eu estou conseguindo a corrente de 3,7 amperes, uma corrente até baixa, né? Uma corrente baixa. Aí eu quero retornar aqui com vocês para trazer uma discussão. Eu estou achando uma corrente de 3,7 amperes. Ele está me dizendo que o equipamento aqui de 9.000 BTUs, que é o nosso caso, tem que usar um disjuntor de 10 amperes e um cabo de 2,5. Eu vou voltar um pouquinho com os senhores no slide anterior para dar uma pensada nisso aqui, ó. Lá na tabela de corrente. Poxa, um cabo de 2,5 suporta 24 amperes. Eu calculei 3,6, parece amperes, não, eu calculei 3,6 amperes. Em tese, eu poderia até usar um cabo de 1 milímetro, não? Ó, um cabo de 1 milímetro suporta 14 amperes. Um cabo de 1,5 suporta 17 amperes. Por que eu estou usando um cabo de 2,5? Se esse cabo de 2,5 suporta muito mais do que eu estou precisando. Vamos lá? Vou responder isso para vocês. Então, feita essa conta, a questão, todos nós estamos atrelados a normas. E a norma que rege equipamentos de baixa tensão é a NBR 5410. Então, no caso, até porque você tem o compressor, você tem um equipamento ali dentro da estrutura mesmo, resumindo, nesses casos, para algumas cargas, onde você tem a presença de acionamentos, de motores, o menor cabo possível é um cabo de 2,5 milímetros.
Mesmo um cabo de 2,5 suportando 24 amperes e eu só tenho 3,70, se eu ligar com um cabo diferente disso, eu não estou seguindo as normas. E por que é importante seguir as normas? Primeiro é porque dá segurança, porque a norma está para padronizar as execuções técnicas, e também tem o seguinte: o problema elétrico que acontece na maioria das instalações é por mau dimensionamento, muitas vezes. É o cabo impróprio, né, que gera calor, porque a corrente elétrica gera calor. E se o cabo for impróprio, a tendência é esse cabo ele inflamar, ele esquentar muito, pegar fogo, e aí, né, ele comprometer toda a instalação. Então, é a norma quem diz que para esses tipos de equipamentos, o menor cabo deve ser 2,5. Então, não é por isso que vocês devem estranhar, ó, que todos esses equipamentos aqui trabalhem com no mínimo 2,5, certo? Então, se precisar de um cabo maior do que 2,5, tudo bem, eu vou atender. Mas abaixo disso, o menor, não tem ninguém usando cabo de 1 milímetro nem de 1,5. O menor cabo a ser utilizado é um cabo de 2,5. Então, isso deve ser levado em consideração. Pronto. Definido o cabo, eu preciso agora definir o disjuntor, certo? Eu preciso pensar em duas coisas. Eu tenho que conciliar cabo e disjuntor. Por quê? Porque esse disjuntor ele vai ter que proteger esse cabo. Qualquer problema que haja nessa instalação, rapidinho, gente. Qualquer problema que haja na instalação, o disjuntor tem que atuar e interromper o circuito. Agora acontece o seguinte, deixe-me ver uma imagem aqui. Eu vou passar a imagem logo depois para vocês compreenderem. Mas imaginem aqui, eu tenho, no caso, o disjuntor sendo informado, no nosso caso aqui, vou me ater no nosso split de 9.000 BTUs. Ele está dizendo que eu preciso usar um cabo de 10 amperes. Um cabo não, um disjuntor de 10 amperes e o cabo de 2,5. Já vimos que o cabo de 2,5 suporta 24 amperes. Então, o que isso significa? Imaginem vocês que eu estou com o cabo, na sequência do cabo, o disjuntor. Ainda bem que esse cabo suporta 24 amperes, eu tenho que ter essa preocupação. Porque se eu tiver um problema, já viram que a corrente do equipamento é o que em torno de 6 amperes, né? 3 amperes, 4 amperes. Eu estou usando um disjuntor de 10. Se essa corrente chegar a 10 aqui, o disjuntor vai desligar e eu não comprometo o cabo, porque o cabo suporta até 24 amperes, certo? Então eu não posso usar um disjuntor que tenha uma capacidade maior que a capacidade do cabo, certo? Se o cabo suporta 24 amperes, eu não posso botar, por exemplo, um disjuntor de 63 amperes. Não posso. Porque se tiver um problema, se essa corrente passar dos 10 amperes, não é? O equipamento está com problema, a corrente dele passou de 10 amperes aqui, o disjuntor não é mais de 10 amperes. Não coloquei disjuntor de 10, eu coloquei um disjuntor de 63. Poxa, esse cabo aqui de 2,5 só suporta 24. O disjuntor de 63 não vai desligar, não vai interromper esse circuito. Então vai ficar circulando a corrente muito superior a essa aqui, a de 24 amperes. E o que é que pode acontecer? Se eu tiver a sorte de ter no circuito uma outra proteção, essa proteção vai desligar. Se não, essa corrente vai ficar aqui, ó, passando pelo cabo, o cabo vai aquecer, vai gerar calor, vai derreter e pode até causar um incêndio. Então, são diversas situações práticas que nós conhecemos aí de incêndio envolvendo instalações elétricas. Não é difícil nós pensarmos aqui, né, Ninho do Urubu, Museu Nacional, diversas situações o motivo base foi justamente instalação elétrica e fatalmente às vezes até por um cuidado desse aqui não foi seguido. Isso depende de quem? Isso depende de mim, que sou eletricista, depende de vocês que são eletricistas. Já que o Ivo chamou para colocar esse ar-condicionado, esse split no local, se vocês não estiverem atentos a essa questão do cabo e essa questão do disjuntor, vocês vão fazer o serviço, o Ivo vai ficar contente, porque o trabalho vai ficar operando, funcionando, mas de repente, quando der um problema lá, já era. Queima cabo, queima equipamento, queima tudo.
Então, o eletricista que está à frente tem que ter conhecimento e consciência do que está fazendo para que, né, tudo fique conforme, não só naquele momento da execução, mas depois dessa execução também, após a conclusão da atividade. E aqui está um exemplo, ó. Eu estou colocando aqui um cabo, um disjuntor no meio. Então é o seguinte, a corrente que passa por aqui, esse cabo tem que suportar uma corrente muito maior para poder esperar esse disjuntor interromper. Certo? Porque se essa corrente aqui, se o cabo não suportar a corrente que o disjuntor está enxergando para poder, precisa enxergar para desligar, o cabo derrete, o cabo queima. Então eu preciso ter esses cuidados. Aqui eu tenho um exemplo, esse exemplo aqui, por exemplo, um cabo de 25 milímetros. Um cabo de 25 milímetros, vocês podem ver aqui que seria um cabo que suportaria 89 amperes. Então, se passar 130 amperes aqui, gente, esse cabo aqui vai acontecer o quê? Se ele só for suportar 25, a tendência dele vai ser queimar. Então, eu tenho que ter um disjuntor que seja o quê? Menor do que 89. Porque se eu botar um disjuntor, por exemplo, aqui maior do que 89, que é essa corrente aqui, ele não vai desligar e o cabo só suporta 89. Vale lembrar, turma, que para esses disjuntores monofásicos, bifásicos, nesse modelo aqui de baixa tensão, o maior disjuntor é um disjuntor de 63 amperes. Então esse exemplo aqui não está a contento, entendeu? Essa corrente aqui, porque você vai ter que adequar disjuntor e cabo. Disjuntor e cabo. Mas basta vocês compreenderem, né, que eu não posso deixar um cabo que suporte menos que o disjuntor. Se isso acontecer, eu vou estar comprometendo a minha instalação. Aqui, o que é que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho uma segunda tabela, que eu tenho diversos circuitos. Rapidinho. Eu tenho uma tabela com diversos circuitos, diversas potências em cada circuito, as tensões, as correntes e o disjuntor. Vou discutir um pouquinho ela. O que é o circuito? Circuito, turma, é disjuntor. Se eu tiver um painel, se você abrir um painel e nesse painel tiver 2 disjuntores, você tem 2 circuitos. Se você tiver apenas um disjuntor, você tem um circuito. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, nesse exemplo, 6 circuitos. Cada circuito tem uma potência específica aqui conectada, certo? Com base nessa potência e com aquela fórmula que eu mostrei para vocês, que a corrente ia dividir a potência pela tensão. Percebo, então eu tenho uma potência, eu tenho uma tensão. Se eu fizer uma divisão agora dessa potência aqui, a 900, se vocês estiverem com máquina, celular, alguma coisa assim, e dividir 900 por 127, vocês vão achar uma corrente de 7,08. Então, esses valores aqui que vocês obtêm nessa tabela vai ser dividido sempre o que? A potência pela tensão. Isso está nessa fórmula aqui, ó. Quem é a corrente divide a potência pela tensão. No nosso caso do split, nós pegamos 815, que foi a potência do split, para dividir pela tensão. Então, achamos essa corrente de 3,70. Os demais modelos. E eu estou colocando aqui disjuntores. O disjuntor é levemente maior do que a capacidade do cabo, porque essa aqui é a corrente normal. Ou melhor, o disjuntor é levemente maior do que a corrente de trabalho. Tá? A corrente de trabalho para esse circuito é a corrente de aproximadamente 7 amperes. Então, eu não posso botar um disjuntor menor do que 7 amperes. Porque eu teria o quê? O desarme do disjuntor. Então, a corrente normal é 7,08, eu estou com um disjuntor de 10. No segundo caso, eu tenho um disjuntor de 10 também para a corrente de 8,67, assim vai. Aqui, ó, corrente 43 amperes. Corrente 43 amperes, eu estou usando um disjuntor de 50. Então, eu tenho preocupação, porque se a corrente estiver funcionando, ó, com 43 amperes, um exemplo disso aqui, por exemplo, é chuveiro. Com essa potência aqui,
vocês lembram de quê? De chuveiro. Então, chuveiro, circulando a corrente de 43 amperes, eu preciso ter um disjuntor compatível para circular essa corrente. Senão vai acontecer o quê? Como muita gente reclama, o disjuntor vai desligar. Então, voltando ao nosso caso do split, já viram, né? Estou preocupado com cor de cabo, estou preocupado com disjuntor, estou preocupado também com o cabo em si, a capacidade de condução do cabo. Então, são pontos de atenção em cima desse circuito, dessa montagem. Outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês aqui, que eu trago para a discussão, é justamente a quantidade de cabos no eletroduto. Por que isso deve me interessar? Por que isso deve interessar os senhores? Porque os cabos, o cabo, ele gera calor. A corrente circulando pelo cabo gera calor. Então, a depender de cabos, da quantidade de cabos que você coloque dentro desse eletroduto, esses cabos todos juntos vão gerar uma quantidade de calor maior. Então, um cabo sozinho gera a quantidade de calor, dois cabos, né? E assim vai, o calor vai aumentando. E se esses cabos todos estiverem dentro do eletroduto, onde a capacidade de troca térmica, né, com o ar é menor, então o calor vai ser muito mais intenso, porque ele não consegue trocar calor com o meio ambiente. Então é por isso que tem que haver essa preocupação. A norma fala na quantidade máxima de condutores que deve haver por cabo. Por quê? Porque eu tenho que deixar um espaço livre em torno desse cabo, né, que é preenchido com ar, e isso vai favorecer a troca térmica. Ok? Então tem questões também de acomodação, de você passar cabos dentro do eletroduto, dentro desse eletroduto, então não pode estar muito carregado. Pela questão facilidade e pela questão também de calor. Então o que é que vocês percebem aqui? Eu tenho aqui, para entender essa tabelinha, eu tenho aqui o diâmetro mínimo do eletroduto. Então, a depender do eletroduto que eu estou usando, se é de meia, se é 3/4, se é 1 polegada. Então, são diversos eletrodutos que eu uso. Certo? É bem verdade que para laje, se fosse o caso, né, uma instalação residencial, então você tem uma limitação aqui em função da espessura da laje. Mas falando ainda do nosso split, se fosse o caso aqui de um cabo de 1,5, a depender da quantidade de circuitos, vai depender digamos assim, do diâmetro do eletroduto, quantos condutores eu posso usar. Então, que perceba aqui, ó, cabo de 1,5, eu posso estar usando, se vocês observarem aqui, tudo isso aqui, o eletroduto é de meia polegada. Então, olha aqui, ó, cabo de 1,5, eu posso usar até 4 condutores dentro desse eletroduto. Porque a norma especifica, gente, até 70% de ocupação do eletroduto. 70%. Então, para esse cabo de 1,5, eletroduto de meia polegada, 4 condutores. Se fosse 2,5, perceba que para eletroduto de 1,5, eu só poderia usar o quê? Até 3 cabos. Se eu quisesse passar um quarto cabo de 2,5, já teria que usar um outro eletroduto, 3/4. Então, perceba essa preocupação dos condutores reunidos dentro do eletroduto. Pensando em que vai gerar calor, e esse calor também compromete o quê? A isolação do cabo. Então, isso é importante também ser definido. Eu faço uma ressalva só para um detalhe. Logo no começo eu comentei com vocês, ou no meio do vídeo, que o circuito exclusivo, eu falei, né, são cargas exclusivas e cargas de uso geral. Então, carga de uso geral, por exemplo, a furadeira, um aparelho de som, um ventilador, então, são equipamentos móveis. E o equipamento exclusivo ele é estacionário. E nosso split, o nosso ar-condicionado é equipamento estacionário. E comentei que a norma recomenda, a norma diz que esses equipamentos devem ter circuito exclusivo. Circuito, como eu comentei com vocês também aqui no slide anterior, é o quê? O disjuntor. Então, se aqui eu tenho 6 circuitos, é porque eu tenho 6 disjuntores. Então, se eu quero circuito exclusivo para o ar-condicionado, para o split aí do instituto, eu tenho que botar um disjuntor só para esse ar-condicionado, certo? Só para esse split. Então, a tendência também, muita gente recomenda que eu tenha também exclusivamente um único eletroduto
nesse eletroduto passando apenas o cabo do ar-condicionado. Então ele vai ser passar sozinho, embora esse condutor aqui, embora esses eletrodutos, a depender da dimensão, possa suportar diversos circuitos, diversos condutores. No caso do split, é interessante que eu faça um encaminhamento separado, exclusivamente para ele. Então eu tenho exclusivamente para ele e tenho também um disjuntor exclusivamente para ele. Como é que isso afeta o meu cabo? Por quê, gente? Porque tem um fator chamado fator de agrupamento. Esse fator de agrupamento também ele está regido na NBR 5410. Tudo que envolve instalação de baixa tensão, essa é a NBR 5410. Esse fator de agrupamento vai reduzir a minha capacidade de condução desse cabo. Porque eu vou pegar aquele cabo, digamos assim, 10 amperes. Isso vai ser minha corrente corrigida. Se eu tenho só um condutor, circuitos multipolares dentro do eletroduto. Então, se eu estou só com um condutor, eu não tenho redução nenhuma, o meu fator é 1. Mas se eu tiver 2 condutores juntos, eu já tenho um fator de redução de 0,8. E para 4 condutores, isso passa a ser 0,65. Então, como é que seria isso? Só explicando melhor. Eu tenho, por exemplo, 10 amperes. Então, eu penso num cabo de 10 amperes. Só que se eu tiver diversos 4 circuitos aqui, 4 circuitos, eu tenho um fator de 0,65. Então, eu vou dividir esse 10 aqui por 0,65. Então, minha corrente não vai ser mais 10. Vai dar um valor mais do que 10. Entendeu? Digamos que desse 11 amperes. Então, em função desse agrupamento todo aqui, a corrente vai, naquele circuito, vai sendo aumentada. Por quê? Porque você indiretamente entende também que está gerando mais calor. Então, quanto mais cabos você juntar, só perceba que esse fator vai diminuindo e, consequentemente, a corrente, quando fizer a divisão, né, da corrente que eu tenho pelo fator, o resultado vai ser sempre o quê? Sempre maior. Então, não é interessante eu ficar agrupando cabos, porque eu estou afetando a minha capacidade de condução do cabo. Então, são diversas tabelas que tratam disso. Então, repassando mais uma vez, meus cuidados todos, né? Meu cuidado com o equipamento, está checando tensão, está checando corrente, está checando a potência do equipamento, está checando o quadro, se o quadro tem condição de instalação do disjuntor, se o disjuntor precisa trocar ou não, né? Me preocupar com as cores do condutor que eu vou usar, eu preciso pensar nisso também, os condutores, que condutor eu vou usar, já viram, né? Porque eu preciso pensar na corrente, lembrando, o condutor mínimo de quanto é? 2,5 milímetros, 2,5 milímetros, e buscar também o disjuntor adequado para esse cabo. Então, conforme eu falei, tem toda essa orientação, mas como suporte, vocês também podem buscar as literaturas que já trazem pronta essa informação de corrente e de disjuntor. Unidade condensadora. Pronto. Essa aqui já é a parte final, né? Na verdade, qual vai ser a preocupação do eletricista? Vou mencionar aqui alguns pontos importantes. O cabo disponibilizado pelo eletricista deve ser direcionado à unidade condensadora, jamais à unidade evaporadora. Você sabe, né, você tem esse equipamento aqui, onde você traz a fiação para a unidade condensadora e dessa condensadora que sai o cabo para alimentar a evaporadora. Para, de repente, nós, enquanto eletricistas, não levarmos o cabo justamente para um local que não deveria estar, levando para a evaporadora. Então, a pessoa que está lá, na hora, colocando equipamento no local, vai perceber o nosso engano, o nosso erro, e vai ter que fazer a correção. Isso não é interessante. Então, o cabo deve ser disponibilizado para o lugar certo. Os condutores e o disjuntor devem ter sido definidos por critérios técnicos. Então, foi o que eu comentei há pouco com vocês aqui. Né? Eu preciso ter critérios técnicos para poder definir que disjuntor é esse. Então, vocês acabaram de ver pelas tabelas e as razões pelas quais eu preciso pensar em que condutor eu vou usar e em que disjuntor eu também vou usar. Mais abaixo, todos os condutores devem ter sido adequadamente apertados e revisados para evitar pontos de aquecimento e problemas futuros. Gente, vocês talvez tenham ideia, não sei se tem, o problema que causa uma fiação mal apertada.
A fiação tem que ser apertada adequadamente, porque ali, caso você não faça, não aperte adequadamente, você vai estar gerando um ponto de calor. Ali vai gerar mau contato, de repente o equipamento começa a funcionar mal, pode até estar interrompendo o funcionamento, e ali aquele ponto vai aquecendo, podendo até gerar um incêndio. Então, os condutores, e às vezes acontece também do técnico passar tudo, né? Passar todos os cabos, passar tudo, e de repente tem que fazer aquele cheque, né? Depois de concluído o serviço, faz o cheque, passa ali, aperta tudo, vê se esqueceu alguma coisa, vê se cometeu algum engano, vê se identificou os circuitos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Outra observação, turma. Você tem a unidade geralmente condensadora do lado externo da residência. Tem que ser, né? Do lado externo da residência. Unidade condensadora. Mas ela está numa área protegida, área coberta, como é que está isso? Então, a depender do local onde ela esteja, e você precisa levar o cabo até essa unidade, você precisa se preocupar com esse cabo, com o elemento também que você está levando esse cabo dentro. O cabo não vai exposto ao tempo. O cabo vai protegido por um eletroduto, e esse eletroduto deve ter o quê? A capacidade de ter resistência mecânica para proteger o cabo e também não ser, né, danificado a depender do ponto por onde ele esteja passando. Então, não deve ser aquele eletroduto flexível, né, o amarelo, aquele corrugado, porque com o tempo a tendência dele é mesmo se danificar, né, o calor, tudo mais, enfim, ele se danifica. E ele também não oferece resistência mecânica. Então, a depender do local que você fez essa instalação, por onde você passou, de repente esse eletroduto aqui ele pode ser machucado, pode ser, digamos assim, violado mecanicamente e vai acabar atingindo o condutor. Então deve haver também uma preocupação em relação a isso. Que tipo de eletroduto você está usando? Deve ser um eletroduto metálico, né? Um eletroduto que ofereça resistência mecânica para proteger o cabo. Mais uma questão aqui, ó. Caso as partes, ou melhor, caso a parte superior do eletroduto, eu tenho que corrigir esse S aqui, caso a parte superior do eletroduto encontre-se exposta ao tempo, deve ser providenciada a proteção de forma a evitar a entrada de água da chuva, tipo uma bengala de PVC ou metálica. Aqui, deixa-me ver, pronto, aqui. Aqui vocês conseguem ver como seria tal qual a instalação elétrica, né? No quadro do medidor ali, então se requer esse tipo de estrutura. Então, se você fez uma instalação que de repente tem uma extremidade saindo e está numa área que está sujeita ao tempo, na verdade, então deve ter esse cuidado de proteger esse cabo aqui para evitar a entrada de água. Certo? Então, na verdade, são muitos tópicos a serem verificados, mas esses são os mais importantes para que você consiga fazer com segurança e com eficiência a instalação de um ar-condicionado do tipo split. Então, você fazendo todos esses passos aí, vai ter êxito na sua instalação. É bem verdade que não foram citados, mas tem a questão de segurança, tem a questão de ferramentas, tem a questão de medição desse painel, né, que nós falamos no painel lá de distribuição. Você já viu as cores, já viu os disjuntores, tem que medir para saber se a tensão está adequada. Tem um monte de situações, né, que você vai precisar usar os medidores, não comentamos aqui. A questão da sua segurança, né, a questão da NR10. Então, tudo deve estar atrelado dentro dessa atividade, mas que o tempo não permitiria que abrangêssemos tanto esse conteúdo. Tá certo, gente? Então, a nossa mensagem em relação à instalação do ar-condicionado é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido e deixe-me ver aqui. É isso. Deixe-me ver. Professor, parabéns pela aula. Eu vou pedir aqui para ver quem tem dúvida. Eu acho que o Eduardo tem uma dúvida aqui. Eu vou abrir o microfone dele para ver se ele fala. Botou aqui que levantou a mão. Certo. Estou ouvindo. Eduardo? Bom dia, bom dia. Estamos te ouvindo. Olá, Bem, pois não? Tudo bem. sobre, você falou aí, o disjuntores, instalação de chuveiro. Meu padrão aqui é monofásico e a Coelba me pede um disjuntor de 40. Meu fabricante do chuveiro, ele me pede para eu botar um disjuntor de 50. E aí, como é que faz essa manobra aí? Você está falando do chuveiro, né? No caso, a gente estava tratando
do split, mas tudo bem. O chuveiro, porque é o seguinte, Eduardo, né? Isso. Eduardo, olha, observe, o equipamento, a potência do equipamento é que define a proteção que você vai usar. Então, você tem um cabo, tem que se preocupar, evidentemente, com o cabo, a sequência é aquela. Então, tem que saber qual é a sua potência. De repente, tem um disjuntor de 5.500 watts, tem um disjuntor de 4.700, né? 4.500. Então, tem diversos disjuntores. Você tem uma corrente aí. Então, tem cálculos também para você definir, porque você tem que se preocupar com o disjuntor. Tem alguns fatores, esses disjuntores, assim, nós estamos falando de uma forma bem prática, como você escolhe o disjuntor e como você escolhe o cabo. Mas esse dimensionamento tem alguns fatores também, a depender de que tipo de disjuntor qual é a corrente. Então, tem um monte de variáveis que estão entrando aí que, de repente, precisam ser mensuradas. Quando você fala 40 e 50 amperes, são de valores até distantes, né? Esse valor de 40 amperes está se referindo a que potência? Isso. Você fala que a Coelba está mencionando. Isso, não, porque assim, o padrão em si, porque eu trabalho um pouquinho também na parte elétrica, entendeu? Então, o padrão hoje... Você fala no geral, na entrada. Isso, entrada, isso. A entrada, a Coelba exige que você bote um disjuntor de 40. Ela não quer que você bote um de 50. Só que quando você vai comprar um chuveiro, esse chuveiro, no caso até aquele de ducha, né, o turbo, ele pede o fabricante que você coloque um disjuntor para ele, no caso só para ele ali de 50, entendeu? Então fica meio duvidoso, não sei se é erro da É Coelba. verdade, Eduardo, mas você entendeu a verdade. Na entrada, geralmente, esses disjuntores todos do padrão, né, do medidor, ali é um disjuntor de 40. Perceba que a carga, na verdade, requer uma corrente superior a esses 40 amperes, que é pontual também, né? Essa corrente é pontual. Então, muitas vezes, é uma situação realmente delicada em relação a isso, certo? Às vezes, até pegado, mas mesmo pegando 4, você já está pegando depois dos 40 amperes. Nem Uhum. sempre esse disjuntor, nem sempre esse chuveiro está alcançando a corrente máxima que ele está especificado, certo? Então, se você fosse medir ali, pegar um alicate, está medindo essa corrente ali, essa corrente geralmente não está chegando ao valor pleno, a não ser que você use, depende também do parâmetro ali, né, da seleção de temperatura que você o faça. Mas realmente é um ponto realmente embaraçoso, né, porque o máximo que você tem na entrada da concessionária ali, no padrão, é um disjuntor de 40 e o chuveiro pode alcançar realmente uma carga, uma corrente bem maior. Então, se for no momento que tiver tudo conectado, realmente você pode ter algum problema. Professor, A ligação nessa, tá um pouquinho baixa, mas estou ouvindo, nessa pode falar. situação, é Ivo que está falando, nessa situação aí, Oi? a gente pode solicitar para a Coelba um aumento de carga, um disjuntor maior na entrada, um disjuntor de 60, ou até, porque se botar um de 50 também, se ele ligar qualquer outra carga junto, já vai consumir toda a corrente da casa, né? Rapaz, Mas é o seguinte, olha só, é como eu estou falando, isso depende muito. Tem situações, eu particularmente não vejo atualmente, Eduardo, né? Essas, situa essas situações de desarme. Mas realmente algo a se pensar. É algo a se pensar, porque se você tiver um produto que consuma muito mais do que o disjuntor de entrada, você vai ter problema na sua instalação com desarmes indevidos. Ó, no meu caso, geralmente eu mesmo quando eu faço serviço aqui, montagem de padrão na casa do cliente, assim, eu especifico o cabo 6 ou cabo 12, mais grosso, certo? Rígido, né? Nem flexível. Eu monto esse padrão e eu boto o que eles pedem, 40. Depois eu boto um de 50, o disjuntor. Por que um disjuntor de 50? Porque lá no quadro de distribuição eu vou dimensionar cada qual no seu indevido, entendeu? Uhum. Mas só que eu acho que é um conflito entre a Coelba com o fabricante de chuveiro. Mas é o Como seguinte, sabe, Eduardo, você já viu ali, a própria Coelba tem uma tabela de demanda que é depender da sua carga, se seu padrão é monofásico e tudo, que você já tem os disjuntores, até porque isso já está facilitado também, né? O disjuntor que você vai usar, o cabo que você vai usar, então também depende muito do seu levantamento, não? Se o seu levantamento já não, contempla uma carga X, você vê se você vai ser monofásico, bifásico, então esse levantamento também é que define o seu disjuntor.
Então, de repente, tem algumas situações em que você teve aumento de carga posterior à sua, digamos assim. Não, Embora que porque, chuveiro já é na comum verdade, ter, né? isso até já foi feito aqui. Isso já foi feito. Só que o padrão do cálculo dele lá, ele só chega a disjuntor de 40. E aí ainda eu cheguei e questionei lá com o pessoal, tanto até o cara que veio instalar. Eu digo, vem cá, mas se o meu chuveiro ele é 5.500 no caso, Uhum. e o fabricante me pede para botar um disjuntor de segurança que é de 50. Claro que ele não chega a isso aí, mas ele me pede isso, e vocês aqui pedem para botar um de 40. Aí tem que ver, né? Eu acho que eu até mandei uma mensagem até para o fabricante também, para ver se não há um conflito, né? Certo. Sobre isso aí. Entendeu? Mas problema não tenho, não, é só dúvida, É entendeu? Para verdade, eu compreendo, procede mesmo. Embora, como eu estou falando, né, você trabalha com Coelba, deve saber daquela tabela, aquele levantamento de carga, que você levanta toda a potência, ele já tem tudo tabelado, né? Dependendo da potência, se vai ser monofásico, bifásico, qual vai ser o disjuntor, qual vai ser o cabo, toda a montagem do circuito. Isso. Mas valeu aí pelo esclarecimento. É porque às vezes até a gente mesmo que já trabalha um pouquinho com isso aí, a gente fica na dúvida, né? Entendo, Eduardo, Na entendo, dúvida porque verdade, é conflito, entendeu? verdade. Mas obrigado aí. Então, imagina, Tudo show de tranquilo, bola. Valeu. A dúvida do Eduardo foi boa. verdade. Deixa eu ver aqui. Alguém mais tem dúvida? Perguntou aqui o Deco, perguntou se tem como disponibilizar os slides. A gente está gravando a aula, Deco, então a gente vai colocar essa aula toda disponível para vocês conseguirem assistir de novo. Deusdete também está mandando. Tudo bem, Deusdete? Quanto tempo? Deusdete aproveitou bastante a aula também. Deusdete já é formado elétrica aqui com a gente. Deixa eu abrir aqui o áudio para você falar um pouquinho também, Deusdete. Pronto, pode falar. Tá liberado. E aí, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, certo. Bom, um prazer para mim, viu, participar dessa aula aí, viu? Muito prazer todo meu. proveitosa. Anotei aqui, fiz várias anotações, acompanhei aí e gostei muito mesmo. Parabéns aí. Espero participar de outras. Com certeza. A gente tem que aproveitar esses momentos que a gente tem de dificuldade, né? Para se superar, para se reinventar. E aí, aqui na escola, a gente não vai deixar vocês parados numa situação dessa e vamos ganhar conhecimento, que é o que dá para fazer. Isso é bom. Tá certo. Tô tendo uma concorrência agora externa aqui, rapaz. Olha só para isso. Caramba. Eduardo, tá liberado o seu áudio de novo. Hã? É o seguinte, agradecendo aí a todos, né, que estão participando do curso. É muito interessante para nós que estamos aqui nessa quarentena. Esperar que todos fiquem em paz, né? Passar essa mensagem aí. Que todo mundo, né, não fique apreensivo por causa de dinheiro, né? Conta a pagar, porque é o seguinte, dívida, a gente tem que honrar, mas devido a condições que a gente tiver para honrar. E a gente, como a gente não está tendo, devido a essa epidemia aí tá nos afetando, né? Então tá complicado. E as pessoas de maioridade, né, tem que se revaler mais em casa, se cuidar, ver com as visitas que também vai entrar em sua casa, porque às vezes a pessoa tá em casa, não sai, aí a visita chega e traz a doença. Entendeu? É isso mesmo. A gente tem que ficar seguro aí nesse momento, deixar passar essa parte pior aí dessa epidemia, desse vírus, se resguardar para que a gente saia mais forte ainda, que a gente evite ter complicações maiores, né? E a gente está todo mundo no mesmo barco, então é isso. Dinheiro falta para todo mundo, quando falta para todo mundo a gente se organiza, né? Aí faz parte do jogo. Eu queria tirar pode falar. Eu queria adiantar um pagamento. Eu posso ir no instituto para efetuar, porque na verdade eu estou sem dinheiro no débito. Eu fui depositar ontem e não estava conseguindo fazer pelo Banco do Brasil. Pronto, então, Eduardo. Estou com dinheiro. Fique tranquilo. Aí eu quero adiantar. Eu vou falar com o Roberto para te procurar. Ele vai ver a melhor forma de você fazer esse pagamento, tá? Mas fique tranquilo. Pede para mandar um zap, porque na verdade eu não estou nem conseguindo pagar em lugar nenhum. A gente está ciente dessas situações. A gente está fazendo um tratamento pontual para cada pessoa. Entendeu?
eu adiantei logo 3 meses porque dinheiro é vendaval. Aí, às vezes, a gente gasta, mas eu quero adiantar porque, para mim, lá na frente é outra coisa. É verdade, é verdade. É isso, pessoal. Espero que vocês... Alguém mais tenha alguma dúvida? Eu vou abrir aqui o áudio de todo mundo, talvez fique bastante barulho. E aí eu vou finalizando quem não conseguir falar, tá? Mas o meu eu vou fechar aqui. Valeu. Beleza. Já tirei a dúvida. Qualquer coisa, manda um zap, tudo certo. Tá bom. Alguém mais tem dúvida? Vocês estão com o microfone aberto agora, podem falar também. Beleza, mas eu tenho que esperar ele chegar para abrir, né? É melhor para não ter negócio de coisa. Eu já fico ciente. Eu vou dar uma olhada nessas chaves que tá aqui no quadro. Pronto. Seguinte, como ninguém tem mais dúvida, a gente pode encerrar. Lembrando que essa aula que a gente está dando aqui, ela não vai substituir nenhuma aula de vocês presencial. Então, Ivo, eu vou ter menos aula prática porque eu estou assistindo a aula online? Não vai ter nenhuma aula menos prática. Nosso compromisso é com o aprendizado de vocês, com que vocês saiam daqui do Instituto, saiam dessa experiência que a gente promove, o mais capacitado possível. Então, vocês vão continuar com todas as aulas práticas e agora, com essa base dessas aulas online que a gente está dando, vocês vão conseguir aproveitar ainda mais os laboratórios, os professores, já que vocês já vão chegar mais preparados ainda para botar a mão na massa. E a ideia é essa, que a gente saia dessa quarentena muito mais forte que a gente entrou. E estamos todo mundo junto. Lene, quer falar? Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu queria só dar um avisozinho rápido, que nesse momento eu sei que tem muita gente que está precisando fazer algum tipo de trabalho, e a gente está disponibilizando a nossa rede social. A gente está disponibilizando a nossa rede social para que vocês enviem vídeos curtos, falando seu nome, qual a sua especialidade, com o que é que você trabalha, e o número do seu telefone. Isso vai ficar disponível lá nos nossos stories, porque aí alguns contratantes sempre estão olhando a nossa página em busca desses profissionais. Então, quem quiser, tiver interesse, me manda um videozinho, no máximo 30 segundos, o mais rápido possível, numa parede branca, vestindo a sua camisa do IC, e manda o seu recado que a gente vai divulgar, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, professor. Muito obrigado. Parabéns pela aula de novo. Foi ótima. E a gente se vê na próxima live. Certo? Tá certo, então, Ivo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Para mim também foi um prazer. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigada, professor.